Vamos mudar de assunto. Você falou aqui no off pra gente que você tá na sua melhor fase, né? Você tava falando isso pra gente. Mas eu quero saber da Dani lá de trás, o que construiu essa Dani que tá na melhor fase hoje? Como, tipo, você começou sua vida, o que você estudou no Brasil, o que você fez? Você já viajou pra outros países? Como foi a decisão de vir pra Califórnia? Eu quero saber lá de trás. Vamos puxar lá de trás? Vamos, Dani Guriazinha. A Dani Gurizinha. Vamos lá. Bom, na verdade, eu sempre fui uma guria do mundo, né? Eu sempre gostei. Sempre gostei de viajar, sempre gostei de conhecer novas culturas. E eu, antes de vir pra cá, eu era mochileira. Então, eu fazia mochilão. Sério? Ela tem muita história, né? Exato. Eu fazia mochilão, inclusive, Pra na onde época... que você foi a primeira vez? Então, pra vocês terem uma ideia, eu não falava inglês, né? Normal, né? A gente é profissional no Brasil sem falar inglês. Isso chega a ser feio porque a gente tem que pensar... Ainda mais quando é jornalista, porque eu sou jornalista por formação, né? Eu sou formada em jornalismo. Aí eu lembro que quando eu me formei em jornalismo, minha ideia era o quê? Fazer coberturas de grandes eventos, Copa do Mundo, né? Rodar por aí e tal. E eu sempre ficava pensando, cara, vou precisar do inglês, vou precisar do inglês. Mas mesmo assim, para nós, que somos assalariados no Brasil, não é tão fácil assim você conseguir investir num curso de inglês, né? Sim. Para mim não foi minha realidade de quando eu era jovem. Nunca foi minha realidade, na verdade. Mas eu sempre tive o sonho de viajar pelo mundo. Então, uma vez eu peguei e pensei, quer saber? Vou fazer um mochilão pela Europa. Sozinha. Sem inglês. Doida. Doida. E eu fui. Tenho altas histórias. Caraca. Eu fugi de um cara na Itália. Como assim? Como assim? Como assim Como você Eu tinha foi? spray de pimenta, né? Porque eu tava viajando sozinha. Aham. Então eu pegava o trem, eu dormia no trem, indo para as cidades da Itália. Sim. E fui para a Suíça também. Só que quando eu tava em Firenze, Florence, como é que a gente fala em português? Mas Florença? Florença? Florença. Quando eu tava em Florença, eu pensei, cara, eu quero parar nessa cidade que tem aquelas piazzas, né? E eu queria passar de piazza em piazza, fotografar e tal. E aí, quando eu cheguei lá, eu lembro, era tipo 4 da tarde. Pensei, nossa, você chega... Eu cheguei de trem, né? Sozinha, só com a minha mochila e tal. Frio, inverno, era março. Nossa, A gente tava no inverno Itália é ainda. frio pra caramba. E eu pensei, meu Deus do céu, tá frio, né? Mas eu quero tanto passear nesse lugar. Vou dar uma caminhada por aqui. Comecei a andar pelas piazzas e tal, porque daí tem aquelas basílicas lindas lá também. Comecei a tirar foto. Aí eu comecei a ver que tinha um cara que começou a me seguir. Achei estranho, mas eu pensei, bom, italiano, eles são assim, né? Eles gostam de ser receptivos, porque eles falam com você, né? Eles são muito assim, vai bem, né? E eu pensei, não, qualquer coisa... pensei, não, qualquer coisa, ele só quer trocar uma ideia, né? Eu vi que ele chegou perto de mim e falou assim, você é turista? E eu, sim, ó, louca, né? Também, né? Já me entregando, mas também, né? Eu tava tirando você nem foto, não espera, tinha como né? me entregar. Eu falei, sim, eu sou do Brasil. Brasileira. Tipo, ele falava italiano, mas eu não falava italiano, mas porém eu entendia tudo que ele estava dizendo. Que engraçado, porque a nossa língua é muito similar também, né? É, italiano é muito similar. E aí eu fiquei pensando, aí ele falou, brasileiro. Eu falei, eu sei, sou jornalista e tal, inclusive. Daí eu tava falando pra ele assim, que eu tava tirando fotos do lugar, né? Daquele lugar que a gente tava. Aí ele começou a trocar uma ideia e falou assim, você já conheceu Fiesole? E eu, não, é num ponto mais alto aqui de Firenze que você consegue ver toda a cidade. E agora vai ter o sunset. Você não quer ir lá? Eu te levo lá, meu carro tá 2 blocos daqui. Daí eu falei, não, senhor, tá tudo... Senhor, né? Era um senhor, né? Mas eu falei, não, senhor, tá tudo certo. Não, vou ficar aqui, tirar foto, tá tudo certo. Amanhã eu vou pra lá. Obrigada pela dica. E eu vi que ele começou a insistir. Uma prima minha, ela não é minha prima, ela é prima do meu primo, mas eu chamo ela de prima mana, na real. E ela mora na Itália. Ela me disse assim, Dani, quando você estiver viajando sozinha na Itália, se alguém começar a insistir alguma coisa com você, pergunta de onde essa pessoa é. Se essa pessoa dizer que ela é de Nápoles, foge. E ele falou que era de Nápoles. E eu perguntei, e ele era. Nossa. Aí eu já, Ficou apavorada. Porque nessa região, é uma região que tem muito crime organizado, inclusive tráfico humano. Nossa. Foi o que ela falou pra mim, por isso que ela disse que eu tinha que ter cuidado. Aí eu achei estranho mesmo, porque o cara, ele simplesmente mirou em mim e ficou no meu pé. Daí eu fiquei pensando, muito engraçado e muito estranho isso. Como eu tinha um spray de pimenta na minha mochila, bem pertinho da minha mão, já fui pegando o spray de pimenta na mão. Daí eu comecei a pensar, esse cara não vai me largar. Ele vai dar qualquer jeito, ele vai continuar. E eu não tinha ainda nem lugar pra dormir, porque eu tinha recém-chegado de trem lá, então não tinha hotel, não tinha nada. Pensei, esse cara vai ficar no meu pé. Imagina se ele descobre qual vai ser o hotel que eu vou ficar. Imagina se eles vão lá e me roubam. E se eles me traficam? Eu comecei a pensar tudo isso na minha cabeça enquanto ele falava comigo alguma coisa que eu nem lembro. Mas eu fiquei pensando já. Assim, meu Deus, vou puxar o spray de pimenta. Se eu precisar, eu já uso o spray de pimenta aqui. Daí eu comecei a pensar, não, vou ter que pensar em alguma coisa pra poder fazer esse cara fugir. Ou, quer dizer, pra eu poder fugir desse cara. Aí eu olhei pra ele e disse assim, mas eu não quero ir, tá ficando noite. Ele, não, mas vamos lá, depois eu levo você pro seu hotel, tá tudo certo. Eu pensei, e se tiver mais alguém esperando ele? E se alguém tiver alguém na esquina?
E eu tô aqui só eu sozinha. Você tem que dar um jeito, tem que pensar Tem que tá rápido. muito Pensa, atento, pensa, né? pensa rápido. Eu comecei a pensar, né? Pensei, bom, eu só tenho uma opção. Eu vou dizer pra ele que eu vou com ele de carro. Aí, como ele disse que o carro tá umas 2 quadras dali, a gente vai ter que voltar caminhando. Eu tenho 2 opções. Se esse cara, quando a gente chegar no carro dele, abrir o carro do passageiro pra mim, se ele for um gentleman e abrir, eu não vou ter opção. Eu vou ter que jogar o spray na cara dele. Se ele não for um gentleman, se ele estiver realmente querendo me levar pra algum lugar que eu não sei, ele não vai ser gentleman. Ele vai abrir a Caraca, você porta. pensou tudo isso? Tudo isso! Mulher é bicho triste, né? Eu tô vendo um filme aqui, ela tá falando... Eu tô imaginando tudo, velho. E eu pensando aqui, mas se ele abrir pela porta do... Se ele entrar pelo motorista e abrir Eu já por imaginei dentro... até um carro aqui. Eu pensei, Preto. Eu imaginei branco. Aí eu fiquei pensando, não, mas sabe como é que ele era? Ele tinha cabelo escuro, ele tinha um Bigodinho. bigodinho, cabelo escuro e ele não era alto. Ele não era alto. Era o Mário. E ele é meio mirradinho, assim. Eu pensei, bom, se ele é bom, mas se ele também for pelo branco do motorista, entrar por dentro e abrir a porta do passageiro por dentro, cara, é ali que vai ser minha vez de correr. Pensei tudo isso. Eu falei, então vamos conhecer Fiesole. Então, onde está seu carro? 2 quadras aqui pra você. Beleza, então vamos. Fui caminhando daí, Caraca, que doido, puxando o cara. spray, né? E já tava meio que escurecendo já. Nossa. E eu pensei, cara, se ele realmente abrir a porta por dentro, esse cara deve ser um traficante, deve ter alguma coisa errada. Porque se ele realmente tivesse interessado em mim, ele ia ser um gentleman e ia abrir por fora, né? Foi o que Aham. eu fiquei pensando. Quando a gente chegou no carro dele, ele abriu a porta do motorista e foi abrir a porta do passageiro por dentro. Quando ele foi abrir a porta por dentro, eu já não tava mais ali, né? Eu já tinha corrido. Taca-lhe pau. Olha, todas as ruas, as ruas lá tem várias mãos diferentes, uma vai, outra vem. Eu pensei, como esse carro tá assim, eu vou ter que entrar na primeira mão que ele não consegue subir, porque vai estar descendo. Sim. Aí eu vi que aquela mão só descia, corri. Achei um Marriott, um hotel, e entrei lá. E fiquei 1h30 lá tomando cafezinho no bar. E pra sair Até- depois? Aí eu saí, olhei pros lados, tudo certinho e tal, aí eu achei um hotel pra dormir. E tu e o resto da história. O cara não foi mais atrás? Não foi atrás. Ele não tinha Ele meu ia ter contato, não tinha achado. nada. Sim. Ele ia ter achado, ele Nem ia ter ficado achou. rodando. Nossa, mas ela foi muito ligeira. Fui meu. ligeira. Foi muito ligeira. Fui muito ligeira. Porque pra alguém cair no conto ali e tal, que eu não sei. Ainda o mais quê. quando tá viajando sozinho, né? Tipo assim, pô, não, vamos. É, tipo assim, você vai me levar Mas eu acho que é lá, muita tipo, questão de feeling, né? Muito. Porque Certo. quando eu tava... Depois eu peguei o trem e fui pra Veneza. Porque eu pensei, cara, eu quero conhecer Veneza, né? Fui pra Veneza. Só que eu cheguei em Veneza às 9 da noite. Eu também não tinha hotel pra ficar em Veneza. Porque eu era mochileira. Então a gente não tem hotel, a gente não tem dinheiro praticamente, né? Quem é mochileiro? Aham. Aí eu pensei, cara, quando eu chegar lá em Veneza eu vejo esse hotel. Daí eu cheguei, era 9 horas da noite. Eu pensei, meu Deus, que cidade linda, que tanta luz. Isso que eu ia te não sei o perguntar quê. agora, Veneza é lindo mesmo. Lindo mesmo. É lindo, é bonito. Lindo. É que assim, é diferente, né? Ela é diferente, acho que esse é o ponto. É diferente. Aí eu pensei, cara, 9 horas da noite, o que eu vou ver 9 horas da noite? Não vou ver nada. Mas aí quando eu cheguei lá, tanta luz e tudo uma decoração, assim, eu pensei, bom, e as gôndolas não estavam funcionando, porque era noite já, né? Aham. Mas eu fiquei encantada e comecei a andar pelas pontes e tal. E eu pensei, bah, vou tirar umas fotos aqui, tirar umas selfies. Quando eu tava tirando uma selfie, um cara passou, um italiano, e falou assim, você quer que eu tire uma foto pra você? E eu, oh, yeah! Daí ele pegou e tirou foto enquanto eu tava na ponte. Aí ele começou a conversar comigo. Ele falou assim, ah, você é turista? Eu falei, acabei de chegar em Veneza. Ele, que legal. Você quer que eu te mostre a cidade? Eu fiquei pensando, pode sim, sentir que ele realmente quer me mostrar. Né? Diferente. Sim. Você, não, vamos lá então. Daí ele me mostrou toda a Veneza, ele me mostrou. E aí foi, e eu só pensando, gente, eu cheguei 9 da noite, esse homem tá me mostrando a Veneza, daqui a pouco vai dar 10, 11 horas, eu ainda não achei nenhum hotel pra ficar. Pensei pra mim. Isso eu tava pensando na minha cabeça, né? Sim. Aí ele me mostrando tal, muito legal, Giuseppe o nome dele, nunca vou esquecer. Aham. Giuseppe. Aí ele começou a me mostrar tudo direitinho e tal. Daí ele olhou pra mim e falou assim, e você tá com fome? Já comeu? E tal. Eu falei, não comi. Ele, então vem comigo, eu tenho um restaurante, eu sou dono de uma osteria. Caraca! Falei, tá bom então. Aí eu fui no restaurante dele, ele me mostrou as comidas, fez um prato pra mim e tal, a gente tomou vinho e tal. E eu fiquei pensando, cara, já são 11h30, eu ainda nem achei lugar pra dormir. Daí ele falou assim, mas onde você vai dormir? Eu falei, eu ainda tenho que ver um hotel. Não se preocupa, eu tenho um hotel aqui do lado do meu restaurante, sou dono de um hotel. O cara era o pica de Veneza, tá ligado? Ele O falou, dono de Veneza. não precisa se preocupar, você vai ficar no meu hotel aqui. Eu dormi de graça em Nossa. Veneza. E por causa jantou dele. E de jantei graça de graça. também. E fiquei amiga do Giuseppe. Quando No outro dia, o O Giuseppe dono ainda de me Veneza. levou. É amiga Ele me- do dono de Veneza. Eu falei pra ele, Aconteceu Giuseppe, eu aqui. tenho que sair muito cedinho. Tipo assim, 6 horas da manhã eu já tenho que pegar o primeiro trem pra ir pra descer, porque eu queria ir pra Pisa. Aham. Daí ele falou assim pra mim, assim, não tem problema, eu te levo amanhã então pro trem. E ele me levou às 6 horas da manhã, ele me levou pro trem ainda.
Caraca, O que que aconteceu anjo, aqui? hein? Eu saí Anjo, daqui, anjo. você tava fugindo do cara, eu voltei, você tava com o dono do hotel. Eu falei, oxi. Foi de 0 a 100 muito rápido. Na verdade, meu mochilão pra Itália foi bem legal, assim. Qual que foi o lugar mais bonito que você achou da Itália? Bah. A Itália foi... deixa eu pensar. Deixa ela pensar. Acho que Veneza foi bonito, Verona, eu gostei de Verona também. Eu não fui pro sul, né? É que tá, porque o sul é bem mais bonito que o norte. Eu fiz mais o norte da Itália. Eu ainda quero voltar pra fazer o sul, porque diz que o sul é incrível. O meu primo, ele fez um mochilão 2 anos seguidos, assim, e ele conheceu, acho que mais de 40 países, mais de 50 países. Incrível. Incrível. E ele me falou, tipo, de cada lugar. Ele me falou de um na Itália, eu não tô lembrando o nome agora. Ele falou, Gui, quando você for fazer, você tem que ir pra lá. Porque eu também tenho essa vontade de fazer esse mochilão, essa maluquice aí. E ainda vou fazer um dia. Tem que fazer. Tem que fazer. Mas da onde despertou essa vontade de Eu ir sempre pra gostei de ser do mundo, assim, de fazer coisas diferentes. Então, essa foi minha primeira viagem internacional. Foi a Itália. Você foi pra Itália e voltou pro Brasil? Ou Não, depois fiz a Suíça também. Suíça Eu decidi também. fazer Suíça. Suíça Fiz é Itália e Suíça. Suíça é um lugar que eu quero Suíça é lindo também. Eu fico pensando, gente, é muito lugar bonito. Mas eu acho que o lugar mais bonito que eu já fui, acho que foi Tailândia. Tailândia? Tailândia acho que foi o lugar mais bonito, Todo assim. mundo fala da Tailândia muito bem, né? Principalmente Koh Lanta, que é uma das ilhas do sul da Tailândia que quase ninguém vai, que é um azul lindíssimo. Acho que foi uma das... Paradisíaco. Incrível. Acho que foi um dos lugares mais bonitos, assim. Quantos países você já conhece? Você já conheceu? Cara. Era essa a pergunta que você ia fazer? Você tem aí, sabe, de cabeça? Eu não sei se eu sei de cabeça, sei lá, acho que uns Essa é a minha meta, 8? velho. Minha meta 8, é eu essa. acho. Não lembra Quantos quantos países você países visitou? já foi? Puta, não lembro. Deixa eu Eu ver não lembro aqui. agora quantos. É que eu gosto muito de viajar, né? Eu fui pro Brasil ano passado, eu fiquei 3 meses no Brasil. E eu fiz uma road trip de carro pelo Uruguai. Caraca, que da hora, mano. Que da hora, Fiz. que da hora. Foi muito legal também. Outra trip que eu fiz que eu achei muito legal foi pro Chile, que eu fiz Santiago, Vale do Valparaíso, Vina... eu não me lembro agora. É aquela praia que é do lado de Valparaíso, que eu esqueci. E depois eu fui pro deserto do Atacama. Também foi outra trip incrível. E em Santiago eu peguei meu primeiro terremoto. Terremoto Pô, de... já passou por terremoto. meu primeiro terremoto da O vida. primeiro. Caraca, mas Acho que foi 7.1, se eu não me engano. eu não tenho muita noção, é muito forte. É forte. Mas como foi? Foi tipo assustador? Foi meu primeiro, assim? né? Tipo, mas sabe que eu achei que... Porque como eu tava num hostel, mochileira, né? Tava num hostel, a gente tava na recepção, uma amiga minha, a gente tava na recepção do hostel. E começou tudo a tremer, as paredes tremer. Eu falei, gente, deve ter um metrô aqui perto, né? E daí eu olhei, juro, eu olhei pra... Aeroporto aqui do lado. Eu ainda botei a mão na parede, né? Nossa, tem um metrô aqui perto. Quando eu olho pra recepcionista do Ela hostel, embaixo da ela tava assim, apavorada. ó, olhando pra assim, tem alguma coisa errada. Quando passou, porque demora o quê? Um minuto e pouquinho. Quando passou, eu falei pra ela, por que ela tava... Perguntei pra ela que ela tava assustada. Ela disse, é porque foi um terremoto. Eu, Ah, sério? sério? O negócio quase tudo desaba aqui, você tava aí colocando a mão na parede. A gente não tinha ideia que era um terremoto. A gente só foi perceber depois que era um terremoto. Muito louco, mas são histórias Cara, que incríveis. da hora, assim. são, exato. Essas bagagens são muito importantes na vida, né? Aí depois, quando eu vim pra cá, eu pensei, cara, aqui é um lugar também que eu sempre tive vontade de conhecer. E principalmente porque eu já fiz um mochilão dentro daqui dos Estados Unidos também, né? Eu fiz Califórnia, o norte da Califórnia, daí eu fiz Utah, eu fiz Nevada, eu fiz Montana, eu fiz Wyoming, eu fiz Idaho e Washington. A gente não vive. A gente não vive, mano. Vamos fazer. Seria incrível, Vamos hein? fazer. Vocês vão adorar. Bom, pra mim, sempre assim, estar em contato com a natureza, em contato com pessoas, pra mim é rico. Acho que essa é a grande diferença, né? Quando as pessoas falam assim, Dani, como é que você se enxerga na sua vida hoje? Eu enxergo uma pessoa que gosta de conectar com outras pessoas. Eu gosto dessa conexão. Eu gosto de estar com outra, conhecer pessoas, estar no meio, conhecer culturas. Eu me permito conhecer culturas e não só conhecer, a respeitar também. Porque eu acho que essa é a grande diferença, né? Quando você está conhecendo uma cultura, é você também saber respeitar aquela cultura. Não ficar indagando por que você faz isso, por que a sua religião é dessa forma, por que... Não, é a cultura da pessoa. Entenda, pergunta para ela como que é a sua cultura, Exato. como que é a sua religião, não o porquê, mas parar- como é. E parar com essa coisa de certo e errado também, né? Tipo, as Mas é a pessoas- mesma coisa. julgamentos. Uma coisa que aconteceu comigo também, um dos meus melhores amigos lá em San Diego, eu ia falar aqui em San Diego, mas lá em San Diego, um dos meus melhores amigos, logo quando eu comecei a estudar, ele era da Arábia Saudita. Ele era árabe.
Ele era não, ele é, porque ele é vivo, né? Ele é da Arábia Saudita. Daí, a gente sempre saía depois da aula pra trocar ideia, tomar café e tal. Aí um dia, não sei se vocês lembram, eu já estava aqui nos Estados Unidos, vocês devem lembrar disso. Lembra que teve aquele ataque em Paris, terrorista? Que eles foram em cafés e tal, sabe? Lembra? Acho que foi 2019, né? 20, por aí. Acho que foi antes. Foi antes. Não, foi bem antes. Acho que foi... 17, eu acho. 17, 16. Eu acho que foi 16. Eu acho que foi 16. Acho que foi 16. É verdade. Acho que foi 16. Pode crer. Foi tipo um pouco depois da Copa, eu acho. Porque eu ainda estava no Brasil, logo eu fiz a cobertura da Copa no Brasil, foi minha última cobertura da Como Copa. assim? Você cobriu a Copa? Não, peraí. Não, Calma, deixa eu terminar. que a gente vai puxar isso na sequência. Deixa o amigo de canto. Não, brincadeira, continua. Não, porque eu lembro que daí quando eu vim pra cá, daí quando aconteceu esse atentado em Paris, lembra que foi, né, a gente chama que tem o Estado Islâmico, né, que foi justamente, disse que foi o responsável pelos ataques. Daí eu lembro que na época, esse meu amigo árabe, eu falei pra ele assim, por que as pessoas da religião muçulmana fazem esse tipo de ataque, né, terrorista no mundo, assim, em vários lugares? Aí ele falou ele me perguntou assim, mas por que você acha que são pessoas da religião muçulmânica? Eu falei, não, porque, pelo menos aqui está dizendo que foi o Estado Islâmico, né, de religião muçulmana e tal, então por isso que eu queria entender. Ele falou assim, Dani, esse grupo é uma organização que eles utilizam de uma forma leviana a religião muçulmana, porque a gente não faz isso, isso não está no Alcorão, matar o próximo. Então eles utilizam isso de uma forma completamente equivocada. Daí ele vai falar assim, você viu o atentado em Paris? Eu digo, vi, por isso mesmo que eu estou te questionando sobre isso. Ele falou assim, você viu que um dia antes teve um atentado terrorista no meu país que matou 5.000 pessoas e ninguém falou nada? Caraca. Daí eu falei assim, não. Daí ele me deu uma aula, assim, sabe? E foi ali que eu comecei a entender que eu vir para os Estados Unidos era a forma de eu abrir a minha mente para todos os tipos de culturas, todos os tipos de religião e aprender a respeitar as pessoas. Total. Porque quando a gente está vivendo numa bolha, a gente só acha que a nossa cultura é a que prevalece, a nossa cultura é que é a melhor, a nossa religião que é a religião correta ou a religião certa, ou a gente não respeita a religião do próximo. A minha vida aqui nos Estados Unidos me mostrou que eu podia ser uma pessoa muito melhor, respeitando as pessoas, entendendo a cultura de outras pessoas e me conectando com pessoas diferentes de mim. Eu consegui aprender e a entender que viver com as diferenças é saudável. Aprender com as diferenças é essencial para o ser humano. E foi assim que eu percebi que a minha vida evoluiu aqui. Quando eu entendi que eu podia conviver e entender as diferenças. E quanto que isso seria saudável para a pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu digo assim, eu não vou dizer para você que a minha religião é a melhor. Não, eu quero entender qual é a religião. Qual é a sua religião? Me fala um pouco mais sobre ela, no que você acredita, sabe? Eu acho que isso é tão importante quando você se conecta com pessoas e quer entender também. Eu não quero julgar a religião de ninguém, eu quero entender mesmo. Me conta mais. Posso te contar mais no que eu acredito, mas você vai respeitar o que eu acredito? Porque eu estou respeitando o que você acredita. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Quando você respeita e quando você entende e respeita. E foi assim que eu aprendi a viver. Por isso que muita gente acha que eu sou calma demais, mansa demais. Não, gente, é porque eu escolhi viver dessa forma. E eu sou muito feliz assim. Eu gosto dessa forma como eu vivo. Eu gosto de ser desse jeito. O meu único problema hoje, vou dizer, meu único dilema hoje da minha vida pessoal mesmo, é porque eu ainda não sei se eu quero ter filhos. Eu tenho 40 anos já. Então, tendo 40 anos, agora eu tô naquela fase limite. Tipo, decide, vai ou não vai. Eu vai ou racha. Mas eu ainda tô nessa indecisão. Nesse dilema. Mas aí eu sofro muitas críticas, né? Como assim? Tem 40 anos e ainda não decidiu isso? Porque eu tenho esse direito de decidir se eu quero ou não. Eu tenho esse direito, é a minha vida. Então, sobre a minha vida, eu tenho que ter esse poder de escolha. E nem, tipo assim, tem pessoas que não querem ter filhos, pô. E tá tudo bem. Tá tudo bem e também. E além de não querer ter filho, tem pessoas que querem, mas não querem... tem mulheres que não querem engravidar. E não tem problema algum. Inclusive, é maravilhoso a adoção, né? Tipo, enfim, várias... E aqui nos Estados Unidos tem barriga de aluguel, porque aqui é também permitido, né? Putz, mano, mas quando você chegou aqui? Sério? E aí, o que você tá achando daqui? Pô, legal, né? Mas, ó, galera quer vir pra cá e nem se inscreveu no canal ainda, pô. Não tá nem assistindo nossos cortes. Pô, na moral, dá uma conferidinha lá pra gente. É isso aí.